Olá! Hoje o nosso papo é sobre um verdadeiro mestre da literatura, Julian Barnes. Vamos mergulhar no universo desse autor que explora de um jeito único as relações complexas entre memória, fatos e o jeito como a gente conta as nossas próprias histórias. E para começar, uma pergunta que está no coração de tudo que vamos ver aqui. A história é só uma coleção de fatos ou é a narrativa que a gente escolhe contar sobre eles? Essa questão é a porta de entrada para entender a genialidade de Barnes. Julian Barnes é exatamente esse autor que caminha com uma maestria incrível nessa linha bem fina que separa a memória do fato. Ele não está só escrevendo histórias, não. Ele investiga a própria natureza de como as histórias são construídas, lembradas e, claro, muitas vezes distorcidas. O que amarra a obra dele, seja nos romances ou nos ensaios, é um tema central. A natureza subjetiva, frágil e, olha, quase sempre pouco confiável do passado. Para Barnes, o passado não é algo fixo, parado no tempo. É um território que a gente está constantemente remodelando. E como é que ele faz isso? A abordagem única dele pode ser definida por dois conceitos que funcionam em perfeita harmonia: a elegância da sua escrita e uma profunda reflexão sobre a história. Vamos desconstruir cada um desses pilares. Certo, vamos mergulhar nisso. Primeiro, a anatomia da elegância. O que exatamente significa elegância na escrita? E já adianto, não tem nada a ver com excessos ou palavras difíceis. É algo bem mais profundo e preciso. A elegância literária em Barnes é um estilo que não se define pela linguagem enfeitada, mas sim pela precisão, pela clareza intelectual e pela graça na estrutura. A ideia é usar a palavra perfeita, sabe? E não a mais complicada, para conseguir passar uma ideia complexa de forma cristalina. E essa elegância toda pode ser dividida em três componentes. Primeiro, a linguagem precisa. Cada palavra parece que foi escolhida a dedo para o máximo impacto. Segundo, o humor sutil. Aquela ironia seca, inteligente, que acaba revelando verdades mais profundas. E terceiro, a estrutura inovadora. Os romances dele brincam com a forma para dar ainda mais força aos temas que ele explora. E essa citação dele ilustra isso de um jeito brilhante. A história é aquela certeza produzida no ponto em que as imperfeições da memória se encontram com as insuficiências da documentação. Percebe a precisão? A clareza intelectual? Em uma única frase, ele resume toda uma filosofia sobre o passado. Pura elegância. Agora, vamos para o segundo pilar e ver como tudo se conecta. A história como reflexão. Para Barnes, o passado não é um monumento de pedra, intocável, sabe? É mais como uma conversa contínua, um diálogo entre o presente e aquilo que a gente acredita que aconteceu. Esse quadro comparativo aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a visão tradicional, a história como uma linha do tempo, cheia de fatos objetivos, e a meta é ser o mais preciso possível. Do outro lado, a visão de Barnes. A história é uma narrativa fluida, moldada por quem se lembra dela, focada na verdade subjetiva e no impacto emocional. Aqui, o objetivo não é só a exatidão, é a compreensão. Então, a gente chega na síntese final, o ponto crucial onde a elegância encontra a história. Como é que esses dois conceitos se unem para criar algo tão poderoso? É simples e ao mesmo tempo genial. Para Julian Barnes, a elegância não é só um estilo, é a própria ferramenta de investigação. É a lente precisa e clara, através da qual ele nos convida a observar a natureza confusa, fragmentada e profundamente humana da história. O estilo serve ao tema. E por que essa abordagem é tão importante? O legado de Barnes vai muito além de romances bem escritos. Ele oferece uma nova maneira de pensar sobre o passado e, consequentemente, sobre nós mesmos. Então, os pontos cruciais para a gente guardar são estes. Julian Barnes desafia a ideia de que existe uma história única e objetiva. O seu estilo elegante é uma ferramenta para a exploração intelectual e emocional. A obra dele é um convite para um questionamento sobre como as nossas próprias memórias moldam o nosso passado. E, por fim, ele demonstra que a ficção pode ser uma forma muito profunda de investigar a verdade histórica. E, para terminar, fica uma reflexão inspirada por ele. Se a vida fosse um livro de história, quem seria a voz que narra essa história? E essa voz seria confiável? É essa questão que a obra de Julian Barnes nos deixa. Uma pergunta elegante e infinitamente complexa.